Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa segunda-feira. Hoje é dia 4 de julho. A gente começa essa edição falando da PEC dos benefícios, que vai estar no centro das discussões na Câmara. Depois de ser aprovada no Senado, agora é a vez dos deputados analisarem a proposta e darem seu veredito. O presidente da Casa, Arthur Lira, assinou um despacho para juntar outras propostas e dar mais celeridade à tramitação. O valor da PEC subiu para 41 bilhões de reais com a inclusão do auxílio taxista, o pagamento de um vale gasolina de R$ 200 para os taxistas. O texto já previa o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, um voucher caminhoneiro no valor de R$ 1.000, além de dobrar o valor do Vale Gás, que é o subsídio de gratuidade para os idosos também no transporte público, além de uma compensação dos estados que reduzam as alíquotas de ICMS sobre o etanol. A Isabela Takaki está aqui comigo nesta manhã de segunda-feira, tem mais informações sobre os combustíveis. Muito bom dia, Isabela Takaki, ótima segunda, ótima semana para você. Bom dia, Felipe, ótima semana a todos. Bom, essa proposta de emenda à Constituição, então, segue sendo bastante debatida ali nos corredores de Brasília. A grande questão é se a proposta poderia ou não ser colocada em prática por causa ali do ano eleitoral em que vivemos, né? Justamente por isso, então, o relator colocou no texto a expressão estado de emergência para não correr o risco. Mas isso acabou, então, trazendo mais críticas por parecer um cheque em branco na mão do governo. O Partido Novo prometeu entrar no STF caso a PEC seja aprovada na Câmara. Neste caso, ficaria a cargo dos ministros a interpretação de que o estado de emergência não fere a Constituição. Ou mesmo que, por se tratar de PEC, isso também não seria contra a lei brasileira. Os combustíveis já estão mais baratos em boa parte do Brasil. Depois do presidente Jair Bolsonaro sancionar a lei que estabelece um teto para o ICMS, a gasolina já caiu cerca de 3,5% e o etanol está cerca de 3% mais barato. A redução é uma média entre os estados, já que alguns tiveram baixas maiores e outros uma queda menor no preço. A maior queda registrada foi no Mato Grosso, com mais de 6%. Já o Amapá, a redução foi de apenas 0,05%. O Ministério de Minas e Energia acredita que possa haver uma redução de até 20,9% no preço médio da gasolina para os consumidores. Mas os estados ainda buscam compensação, uma vez que essa redução do ICMS impacta fortemente na geração de caixa e na arrecadação dos governos. Essa compensação já está judicializada. O ministro Gilmar Mendes, do STF, deu prazo de 5 dias para que a União se manifeste sobre a proposta de redução do ICMS. Segundo o ministro, a União não pode fazer uso de seu poder legislativo e esvaziar o poder tributário dos estados, tomando medidas que afetem a efetividade da existência do próprio federalismo cooperativo. Gilmar Mendes alerta que ou o governo e o Congresso voltam a discutir o assunto, compensando os estados pelas perdas que vão ter, ou o ministro poderá conceder liminar suspendendo os efeitos dessas legislações. Pois é, e durante o fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Bahia e falou sobre essa questão do ICMS. Ele classificou como inadmissível a adesão de governadores do Nordeste a uma contestação judicial que busca impedir essa redução do teto do ICMS dos combustíveis, apoiado pelo governo federal. Bolsonaro ainda prometeu que, caso a justiça não aceite essa ação dos governadores, o Brasil pode ter um dos combustíveis mais baratos do mundo. Vamos ouvir o presidente. Brevemente, assim como eu já baixei ou zerei a maioria dos impostos federais, teremos o combustível, um dos combustíveis mais baratos do mundo. Obrigado, meu povo, pelo entendimento, pelo carinho e pela consideração. Dizer-lhes que a recíproca é verdadeira. E eu tenho um profundo respeito
todos vocês, homens e mulheres, independente de quaisquer outras condições. Bem, o preço dos combustíveis também está tirando o sono do presidente norte-americano. Joe Biden foi ao Twitter no fim de semana para pedir que os postos reduzam os preços nas bombas. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, este é um tempo de guerra e perigo global. Baixe o preço que você está cobrando na bomba para refletir o custo que você está pagando pelo produto e faça isso agora, fecha aspas. Os preços do gás nos Estados Unidos atingiram níveis recordes neste ano e os motoristas estão sentindo o fardo econômico. Segundo a Casa Branca, os preços já baixaram cerca de $15 por barril no mês passado, mas os impactos mal foram sentidos pelos consumidores nas bombas, já que os distribuidores não repassaram a queda. O presidente de Portugal esteve no Brasil no fim de semana e se encontrou com o ex-presidente Lula. Marcelo Rebelo de Sousa comentou no fim do encontro que os dois falaram sobre a situação política e econômica da Europa e também da América Latina. Ele falou também sobre a guerra na Ucrânia, disse que neste momento tanto Portugal quanto o Brasil estão lidando com isso de formas diferentes. A agenda do presidente português também tem encontros com ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso. Rebelo de Sousa também tinha uma audiência prevista com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira em Brasília, mas o chefe do executivo avisou aos emissários portugueses que essa audiência estaria cancelada caso o presidente português se encontrasse, como o fez aí com o ex-presidente Lula. O órgão regulador do setor automotivo da Alemanha determinou que a Tesla, a fabricante de carros elétricos de Elon Musk, faça um recall de seus modelos Y e 3 por problemas técnicos no sistema de emergência dos veículos. A Autoridade Federal de Transporte a Motor só pode ordenar o recall dentro do país, mas informou que seu site na internet, que no total mais de 59 mil veículos da Tesla poderiam ser afetados globalmente. A agência alemã identificou uma falha no sistema de emergência dos carros que deveria ligar automaticamente para o 911 nos Estados Unidos ou para o número do socorro emergencial equivalente em outros países em caso de acidente sério. Os proprietários atingidos pelo problema foram informados de que devem contatar a fabricante ou procurar uma oficina autorizada para fazer a atualização do software. Os números sobre a produção de entrega de veículos da Tesla no segundo trimestre do ano serão divulgados neste fim de semana. A estimativa é que ocorra ainda uma parada nos sucessivos resultados recordes trimestrais, principalmente em razão de um desligamento prolongado ali causado pela nova onda de Covid-19 na China e também pelos desafios logísticos na fábrica de Xangai. Elon Musk, que é o CEO da companhia, afirmou que as novas fábricas da Tesla na Alemanha e no Texas, nos Estados Unidos, estão perdendo bilhões de dólares enquanto a empresa se esforça para ampliar a produção. O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, renunciou ao cargo neste sábado. O político liderou o acordo de reestruturação da dívida da Argentina com o Fundo Monetário Internacional e os seus credores. Guzmán publicou uma carta nas suas redes sociais ao presidente Alberto Fernandes, em que detalha sua decisão de renunciar. Ele diz o seguinte: com uma profunda convicção e confiança em minha visão do caminho que a Argentina deve seguir, vou continuar trabalhando e agindo por uma pátria mais justa, livre e soberana, afirmou Guzmán. O governo renovou títulos de dívida para evitar um calote no mercado doméstico. O cenário, no entanto, não era o mais favorável em meio a um ambiente financeiro externo altamente volátil e uma fuga de investidores em busca de mercados menos arriscados. Lembrando aí que, em junho, a inflação ao consumidor na Argentina saltou para 60,7% em maio, na comparação com o igual mês de 2021. Bom, e ainda falando nos assuntos internacionais, as cidades do leste da China apertaram as restrições contra a Covid-19 neste domingo,
depois que surgiram novos grupos de pessoas contaminadas pelo coronavírus, representando uma nova ameaça à recuperação econômica da China sob a rígida política de Covid-0 implementada pelo governo. Yuxi, que é um centro fabril no delta do rio Yangtze, na costa central da China, interrompeu as operações em muitos locais públicos, incluindo lojas e supermercados. Os serviços de refeições em restaurantes foram suspensos e o governo aconselhou as pessoas a trabalharem de casa. As autoridades da China pediram aos moradores que não deixem a cidade a menos que seja necessário, depois que foram relatados 42 novos casos assintomáticos no sábado. O condado de Xi, na província de Anhui, colocou 760 mil moradores em lockdown e suspendeu o tráfego público depois de registrar 288 casos neste sábado. A cidade foi responsável pela maioria das novas infecções na China, relatando 61 casos sintomáticos e 231 assintomáticos no sábado. Xangai, que é o centro financeiro mais populoso da China, relatou um caso de coronavírus fora das áreas de quarentena da cidade. E agora a gente fala um pouquinho sobre o conflito no leste europeu, com temor de que a Rússia possa cortar o fornecimento de gás natural. O chefe da Agência Reguladora de Energia da Alemanha pediu aos moradores que economizem energia e se preparem para o inverno, quando o uso do gás natural aumenta por lá. O presidente da Agência Federal de Redes da Alemanha, Klaus Miller, pediu aos proprietários de casas e apartamentos que verifiquem e ajustem suas caldeiras a gás e também os radiadores para maximizar a eficiência. Miller disse ainda que os moradores e proprietários precisam usar as 12 semanas antes do frio chegar para se preparar. O apelo veio depois que a Rússia reduziu os fluxos de gás para a Alemanha, Itália, Áustria, República Tcheca e também Eslováquia no início deste mês, enquanto os países da União Europeia lutam para reabastecer as instalações de armazenamento com o combustível usado para gerar eletricidade, indústria de energia e aquecimento de casas no inverno. A empresa estatal russa de energia Gazprom culpou um problema técnico pela redução do gás natural que flui pelo Nord Stream 1, o gasoduto que corre sob o Mar Báltico da Rússia até a Alemanha. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Vinícius Silva, cientista político, para entender um pouco mais sobre esses movimentos da política a poucos meses da eleição e também as expectativas do mercado para essa semana com o Guga Almeida. O que ele espera hoje também, 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, como isso impacta a movimentação na Bolsa aqui no Brasil. É daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News.
Acesse o site e faça um teste gratuito. Customer support, what can I do for you? Yeah, I can't access my trading account. Can you help me? I'll see what I can do. Could you wait a second? Stop calling him, you hear me? I'm moving on, you should too. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. Estamos de volta aqui no nosso Morning News dessa segunda-feira, 4 de julho, 8 horas 47 minutos. E a gente vai chamar aqui o nosso convidado desta manhã, Vinícius Silva, cientista político, já está aqui conosco para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Vinícius, prazer falar contigo. Boa segunda-feira. Prazer, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar falando aqui com vocês hoje. Satisfação é toda nossa. Vinícius, quero começar falando contigo. É uma semana importante lá em Brasília, principalmente por conta dessa análise sobre a PEC das bondades, como tem sido dita aí por alguns, ou PEC kamikaze, como tem sido dita por outras. Essa questão que acaba regulando um pouco os combustíveis e também trazendo benefícios, auxílio para taxistas, caminhoneiros, aumenta o Auxílio Brasil. Enfim, eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre esse cenário de disponibilização de recursos, de benefícios há tão pouco tempo das eleições e essa questão da judicialização também. Muitos partidos estão dizendo que podem entrar aí com alguma questão sobre se pode ou não, em ano eleitoral, dar esses benefícios, estado de emergência, vai continuar essa questão do estado de emergência, não vai continuar? Enfim, eu queria entender sua visão e quais os reflexos, quais os impactos que isso efetivamente pode ter nesse cenário. Sim, essa PEC gerou uma expectativa muito grande, né? No mundo político, assim. A gente tem, de um lado, sempre um grande volume, né, de recursos públicos que são dispendidos em meio a uma caminhada, aí, uma corrida eleitoral. A gente imagina, né, que pode ter uma projeção favorável ao incumbente, né, no caso ao presidente Bolsonaro. Eu entendo que toda essa disputa, né, que suscitou entre os partidos, ela vai acabar, de alguma maneira, sendo explorada, assim, foi aprovada, né, assim, a gente não com todas as críticas que alguns partidos podem estar levando adiante, né, com judicialização, essa questão passou no Legislativo, e ela tem, né, assim, uma possibilidade de mexer com a disputa, né? Mas eu gostaria de pontuar também que hoje a gente tem 70%, né, de eleitores decididos, assim, né? A gente tem candidatos, os protagonistas da disputa, com figuras muito conhecidas do eleitorado. Então a gente tem 30% aqui de indecisos, né, no eleitorado, que eventualmente pode se decidir, né, acho que esse é o principal efeito, né, dessa discussão, sobre esses indecisos, essa massa de indecisos. Só que essa massa de indecisos também a gente tem que calibrar, né, as expectativas dessa PEC sobre o eventual favorecimento, assim, né, na disputa do presidente, por parte do presidente Bolsonaro, né, ele é um candidato que tem um percentual alto de rejeição, então, tudo isso são elementos que vão se desdobrar, né, com as próximas pesquisas de opinião, nas próximas semanas. Uhum. Já que você citou esses 30% de indecisos, o que você acredita que vai ser decisivo aí para essa porcentagem que ainda não decidiu em quem votar? Excelente questão, né? Essa é a grande questão dessa eleição.
a gente pensa que a economia hoje, né, vai ser uma grande pauta, a capacidade, né, do presidente responder a questões, né, como inflação, desemprego, assalto nos combustíveis, questões que tocam, né, assim, no dia a dia, né, no bolso dos brasileiros. Eu acho que essas questões tendem a ganhar um protagonismo maior nessa disputa do que em relação a 2018. 2018 teve uma pauta moral, né, assim, muito saliente, que acaba, né, tomando boa parte das discussões políticas hoje, mas essa questão mais pragmática, assim, pode ajudar, né, os eleitores a se decidirem, né, esse percentual de indecisos, que eu acredito, hoje, né, a gente tem 2 protagonistas na disputa e algum terceiro candidato, assim, tentando se credenciar. A gente ainda tem algumas semanas até o início da corrida, né, assim, da campanha eleitoral propriamente. Mas com essa massa de decididos, né, assim, parece que tem pouco espaço para um terceiro competidor. Então, eu entendo que é um período muito, muito curto, né, para ter alguma melhoria significativa, mas essa possibilidade de responder, né, a questões do cotidiano dos brasileiros vai acabar sendo o fiel dessa balança aí, né, dessa decisão entre os 2 principais candidatos, ou, eventualmente, se algum terceiro candidato cresce, assim, né, nas próximas semanas, eu acho que essa questão vai ser decisiva para esses eleitores indecisos, né, essas pessoas que ainda, né, diante de um período muito curto, vão ter que fazer uma escolha. Você comentou essa questão, né, de um terceiro candidato. A gente tem visto nas últimas pesquisas que parece que tem um teto ali do terceiro colocado que ele acaba não conseguindo ultrapassar, independentemente da configuração, né? Entra candidato, sai candidato, na disputa ali, não, tem um teto que parece que esse terceiro colocado não consegue superar. Em outros países, né, a gente vê bastante e debate também eleições americanas, outros candidatos que não estão tão polarizados assim, eles acabam nem entrando na agenda, não entrando na pauta, de repente até na cobertura do dia a dia, diferentemente aqui do Brasil, né, que a gente sempre está falando, por exemplo, Ciro Gomes, Simone Tebet, a gente falava há pouco de João Dória, que tem pouca intenção de voto nas pesquisas. E claro, Lula e Bolsonaro polarizados lá em cima, né, praticamente consolidados, né, na primeira e segunda colocação. Eu queria entender se, na sua avaliação, essa terceira via ainda é possível, porque a gente já tem um tempo extenso, né, de pesquisas sendo divulgadas, pesquisas sendo feitas, com vários cenários de nomes para uma terceira via, e até agora ainda não decolou. Você acha que neste momento, né, há tão pouco tempo, praticamente 90 dias das eleições, é possível ainda que algum candidato se mostre viável para uma terceira via, para tentar desbancar essa liderança, né, esse protagonismo de Lula e de Bolsonaro? É possível e o que teria que acontecer para essa viabilidade acontecer? Esse é o grande debate, né? Outro grande debate dessa eleição, a possibilidade da viabilidade de uma terceira candidatura. Eu acho que ela dialoga com a última questão que a gente dialogou, né, sobre o percentual de indecisos. Boa parte, eu acho, desses eleitores que se declaram indecisos, eles não estão satisfeitos com a possibilidade, né? Eles não estão muito satisfeitos com a possibilidade de serem, da próxima eleição, ser vencida por Lula ou por Bolsonaro. Então, eu acho que existe alguma dose de possibilidade de algum candidato avançar, né, de uma terceira candidatura, mas historicamente e contextualmente ela é muito difícil, né? A gente tem um formato de disputa no Brasil que é preciso, né, reunir a maioria dos votos válidos. Então, assim, você não consegue fazer isso no primeiro turno, você vai para o segundo turno e 2 candidatos, né, basicamente vão ser quem vai disputar a maioria dos votos válidos do eleitorado. Então, historicamente, né, a gente viu de um lado, né, o Partido dos Trabalhadores e o PSDB
sendo protagonistas dessa disputa, né? Então, eu acho que esses são elementos muito importantes para a gente pensar. De um lado, né, desde 89, na reta final, né, com o Lula ultrapassando o Brizola, a gente tem o Partido dos Trabalhadores se credenciando, né, como ganhando uma expertise, assim, né, na disputa para presidente. E, do outro lado, né, a gente teve entre 94 e 2014 o PSDB sendo, né, o antagonista, assim, né, dessa disputa com o PT. E de um lado dessa disputa permanece firme, né, assim, o PT em 2018 conseguiu uma votação expressiva com Haddad, e em 2022 vai continuar, né, lançando sua candidatura com uma figura bastante conhecida dos brasileiros. E, de outro lado, a gente tem o Bolsonaro, né, um presidente. A gente não vê uma chance muito... Contextualmente, então, a questão é muito difícil, né, de ser explorada por um terceiro candidato. A gente tem um presidente que pode ter um grau de rejeição alto, mas ele consegue aglutinar uma parcela expressiva ainda, né, do eleitorado em torno dele. E, do outro lado, o principal desafiador hoje, né, do incumbente, compete por um partido que se notabilizou na disputa para presidente. Então, ainda falta algum tempo para a eleição, mas considerando esse movimento, né, dos candidatos, essa estabilidade das preferências em torno dos dois principais candidatos, eu acho hoje muito difícil uma terceira candidatura se credenciar, mas, né, as coisas são muito dinâmicas na política, não dá para a gente excluir nada da mesa hoje, mas pensando assim, historicamente e contextualmente, as condições são muito difíceis. E Vinícius, a gente está acompanhando, né, agora que o presidente Jair Bolsonaro confirmou a pré-candidatura ali de sua chapa com o ex-ministro Braga Neto. Nós temos ali o ex-presidente Lula numa chapa com Geraldo Alckmin, numa tentativa de trazer esse centro, né, esse apoio. Ixi, acho que será que a gente perdeu a conexão? Ficou um black. Tá nos ouvindo? Nos ouve, Vinícius? Sim. Minha conexão está um pouco instável, peço desculpas aí. Não. Eu estava falando em relação às chapas ali, a candidatura de vice-presidente. A gente tem o ex-presidente Lula que tenta angariar votos ali de um público não tão esquerdista, não tão radical ali de seu partido, com Geraldo Alckmin, que era do PSDB, né, foi do PSDB por muitos anos. Já o presidente Jair Bolsonaro não tenta aí pegar esse público trazendo o general Braga Neto, né, que é considerado ali mais radical, por ser um general, faz parte dessa chapa. Então, qual seria a estratégia de Bolsonaro de ter ali um vice ainda conversando só com o seu eleitorado, ou se isso vai fazer alguma diferença nessa eleição? Alckmin ali com Lula pode angariar votos ali dos indecisos, do centro, do centrão, e Bolsonaro pode acabar perdendo ou não? Os vices não interferem, não influenciam na hora do voto? Sim, eu acho que você apontou muito bem, são estratégias, até certo ponto, diametralmente opostas, né? Porque, de um lado, a gente tem uma aposta em ampliar um arco de alianças, né? E, que é no caso, o ex-presidente Lula busca, né, uma aliança com o Geraldo Alckmin justamente para tentar recolher, né, assim, conquistar um pouco dos votos para um eleitor mais ao centro, ou mesmo algumas parcelas da direita, né, que é um eleitor que vê com muitos bons olhos, né, a vice-candidatura, né, a posição de vice, né, para o Geraldo Alckmin. Eu acho que é uma mensagem muito clara do Lula, né, que coloca, né, esse diálogo, né, com um setor mais amplo, né, do que simplesmente a esquerda, né, o espectro político tradicionalmente associado. E, de outro lado, a gente tem o Bolsonaro, até certo ponto, insistindo, né, numa aposta mais purista, assim, né, uma visão de
apostar, ele dobra a aposta, né? Assim, de alguma maneira ele está dobrando a aposta de que a estratégia que o fez vencedor em 2018 vai ser capaz, né, assim, de se lançar como um antagonista, né, em relação aos agentes políticos, né? Assim, essa estratégia de buscar um vice militar, né, assim, ela sinaliza de alguma maneira, né, uma questão, eu disse, diametralmente oposta, porque eu entendo que quando você reúne dois adversários, né, dois tradicionais adversários na disputa, a gente falou de PT e PSDB, inclusive dois candidatos, né, que foram competidores na mesma disputa. Então, você tem uma possibilidade de sinalizar um pacto político, né? Assim, você tem uma composição entre lideranças associadas ao establishment, assim, ao mundo político. E o Bolsonaro, em 2018, apostou em sentido contrário, né? Assim, ele apostou numa crítica ao establishment, né? Assim, ele era um candidato razoavelmente desconhecido de boa parte dos brasileiros, né? Assim, ele era, embora, né, tivesse alguns mandatos, né, como deputado federal, ele era alguém um pouco fora do radar, assim, na disputa presidencial. Então, hoje, né, assim, ele não consegue se apresentar mais como outsider, né, assim, porque ele já, né, tem um mandato, né, tá finalizando um mandato. Então, agora, essa estratégia, até certo ponto, curiosa, né, porque ele busca, né, ampliar. Nessa eleição, ele não vai se apresentar como um candidato outsider, né, essa não é uma possibilidade, né, está fora da mesa. Então, ele está justamente agora, né, ancorado em um partido com muita estrutura, né, assim, para competição, e vai buscar, né, essas alianças partidárias para ampliar sua competitividade, coisa que ele não fez, né, em 2018. Em 2018 ele compete por um partido pequeno, né, assim, naquele momento, um partido que cresceu muito naquela eleição, mas hoje ele busca, né, se candidatar, né, competir como um candidato tradicional, né, assim, ele não pode se afastar da faixa de presidente, né. Então, essa escolha de um vice, um pouco fora da política partidária, ela tenta retomar, de alguma maneira, essa predisposição a uma crítica ao establishment, né, mas é difícil essa crítica, né, ter o mesmo impacto em 2022 como teve em 2018. Mas, ô Vinícius, essa questão dos vices, né, embora o presidente Jair Bolsonaro já tenha falado sobre o Braga Neto, né, que possivelmente vai ser seu candidato a vice, ainda tem uma ala ali, né, de apoiadores do presidente que falam que seria bom para ele ter uma candidata junto mulher, até no nome da ministra Tereza Cristina, que ali deixou aberto se vai, se não vai, diz que o presidente que tem que fazer esse tipo de decisão, e na conjuntura, evidentemente, e também ela disputando outros cargos. Mas enfim, você falou, né, essa questão da composição, dos aliados, da composição política, de uma chapa com um candidato a vice, que não necessariamente vai ser pós-eleição, mas tem que ser uma chapa para ajudar a ganhar a eleição. Essa escolha de Braga Neto poderia trazer alguma consequência negativa para o presidente Jair Bolsonaro, em detrimento de uma candidata mulher que tem ali um apreço também ali pelo mercado, que está fazendo um bom trabalho, principalmente quando a gente vê essa questão, né, dos fertilizantes, de diálogo externo da ministra, que faz muito bem, né? Como que você avalia essa situação especificamente? Sim, eu acho que, eu considero que a proposta, né, de incluir, né, hoje, né, essa alternativa de incluir a ministra como vice, ela dialoga muito bem com os setores do mercado. Eu acho que ela pode, uma pessoa experimentada na política, né, então ela consegue, né, ampliar o alcance do presidente Bolsonaro em direção a esse eleitorado, que, assim, mais
ligado, né, a questões econômicas e ao setor do agronegócio. Eu vejo, por outro lado, uma dificuldade da ministra aglutinar o eleitorado feminino, assim, né, assim, as mulheres, em geral, assim, quando a gente fala de mulheres, a gente tem que pensar uma multiplicidade, assim, né, de interesses também. Com certeza a ministra consegue dialogar com uma fatia do eleitorado, mas ela não é uma candidata, assim, tradicionalmente, ela não é uma pessoa, em geral, ligada a algumas pautas que poderiam ampliar, né, assim, o alcance dela e do presidente Bolsonaro, né, assim, em associação a ela. Então, assim, eu acredito que o general Braga Neto, na vice-presidência, ela tem uma postura um pouco mais do mesmo, de alguma maneira, né, assim, com o Hamilton Mourão a gente teve alguém, assim, com um diálogo, né, com alguns setores do empresariado, com até mesmo a escolha, né, dos ministros do Bolsonaro, no primeiro momento, buscavam, né, assim, ampliar, assim, um diálogo com alguns setores da sociedade. Acho, hoje, considerando a Tereza Cristina como vice, eu acho que o Bolsonaro busca, né, se distanciar, né, de alguma imagem negativa junto ao eleitorado, né, feminino, mas eu vejo com algumas restrições esse movimento, assim, eu vejo com restrições o alcance desse movimento, melhor dizendo, porque se a ministra ela tem, né, um papel destacado, né, de diálogo com o setor produtivo, com o agronegócio, a gente não vê esse diálogo mais intenso com movimentos de mulheres, né? Então é um risco, assim, né? Sempre essa escolha do candidato, do vice, né, da chapa, ela busca aglutinar. Pode ser uma estratégia interessante, mas o efeito dela ainda não é muito preciso. A gente precisa um pouco mais de evidências para poder entender se a escolha de uma mulher para vice-presidente, né, assim, na chapa do Bolsonaro, ela pode arrefecer um pouco, assim, né, a rejeição do eleitorado feminino. A gente vê que o presidente Lula, diferente em outras campanhas, ele está sendo um pouco bem mais radical, bem mais ideológico, falando, reforçando pautas ali de ideologia petista ou até de esquerda. Eu queria entender, em relação a esses movimentos, né, a gente vê que tem algumas pesquisas recentes que mostram até a diminuição da diferença entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. E manifestações não, aliás, passeatas, aquelas reuniões em que muitas pessoas se reúnem. Agora o presidente fez várias viagens antes de começar a campanha eleitoral ali, fez várias entregas, uniu várias pessoas. A gente acompanhou no fim de semana uma foto que foi adulterada ali, o PT divulgou uma foto que foi totalmente adulterada. Eles triplicaram o número de pessoas, com pessoas que já existiam na foto, eles acabaram se desculpando, falaram que acabou sendo um erro. Você acredita que a tendência com essa PEC ali podendo aliviar o bolso do consumidor brasileiro, da população, a tendência seja diminuir essa diferença entre os dois nas pesquisas, a tendência seja realmente estreitar ali, acirrar ainda mais essa disputa até o final da campanha? Sim, eu acredito que a disputa tende a ficar mais acirrada com os possíveis efeitos dessa PEC, né? Assim, a gente tem pouco tempo para colher os resultados, assim, numa perspectiva mais estrutural, né? Na verdade, alguns desses resultados podem ser desastrosos no médio e longo prazo, a gente sabe disso, mas a questão do auxílio, por exemplo, né? Essa é uma medida de um efeito mais imediatista, assim, né? Vamos pensar que
durante, né, assim, o período mais sombrio, assim, da pandemia. Muito se discutiu sobre o valor do auxílio e, assim, essa questão foi bastante explorada, né, pela oposição, que naquele momento, né, buscava um auxílio mais alto, e em negociações, né, com o governo, esse valor, assim, né, sempre enfrentava um limite. Então, eu estou colocando essa questão porque eu acho que ela é muito importante, ela possivelmente vai ser explorada pelos adversários do presidente Bolsonaro, né? Assim, a gente tem, com essa PEC, uma sinalização positiva, né, do governo tentando, assim, o governo e o Congresso também, né, tentando sinalizar uma benesses, né, assim, à sociedade, no sentido de aliviar um pouco, né, os efeitos de um período econômico muito instável, muito desfavorável, especialmente para a população mais pobre, né, com a inflação nesse patamar que a gente está vendo, né. Então, eu acho que a tendência é que se estreite a distância, mas eu acredito que o período é muito curto para, assim, surtir um efeito. A gente está falando ali, né, de 30% de eleitores indecisos, considerando um pouco, né, calibrando um pouco essa projeção de crescimento do Bolsonaro, tendo em vista sua rejeição, e o período curto, assim, né, de tempo até a eleição, a gente tem um trabalho muito duro, assim, né, para enxergar uma conversão, né, quase automática de votos em função dessa PEC. Claro que a tendência, né, a expectativa é que o Bolsonaro cresça, né, de alguma forma nas próximas semanas, mas isso tudo ainda está no terreno das conjecturas, né, assim, a gente ainda não tem exatamente uma maneira de dimensionar o efeito disso, né, a gente precisa esperar as próximas pesquisas, mas, lógico, né, calibrando um pouco essa expectativa em função da rejeição que o presidente já tem, né, em grande parte do eleitorado. Tá certo. Vinícius, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui com a nossa audiência e até uma próxima. Ótima semana para você. Eu que agradeço. Satisfação conversar com vocês. Sempre à disposição. Tchau, tchau. É isso aí, conversamos com Vinícius Silva, ele que é cientista político, sobre todo esse cenário eleitoral, né? Um pouquinho mais de 3 meses da eleição, a gente fica montando, né, as peças do quebra-cabeça para entender qual pode ser o resultado lá na frente. Bom, a gente fala também agora um pouquinho sobre economia, mercado financeiro, falando um pouquinho sobre a expectativa dessa semana, que está iniciando agora nesse 4 de julho. A grande expectativa da semana são os dados do payroll, o relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, mostra aí um retrato, né, de como está se desenvolvendo a economia por lá. O mercado está projetando uma desaceleração na abertura dos postos de trabalho. Além do payroll, o mercado fica de olho também nas atas das reuniões dos bancos centrais lá dos Estados Unidos, do Federal Reserve, né, o FONC, e também do BCE, o Banco Central da Europa. Essas atas aí são muito importantes para buscar alguns sinais dos dirigentes sobre o futuro da política monetária. Esses dados saem na quarta-feira. E aqui no Brasil a gente fica de olho nos dados da inflação. O IPCA sai na próxima sexta-feira. Também o mercado acaba projetando uma alta aí de 0,7% na comparação com o mês de maio, levando o índice aí a acumular uma alta de 11,9% nos últimos 12 meses. A inflação que está pegando bastante aí no bolso das pessoas, no bolso dos brasileiros, e aí a gente já tem essa informação, né,
que alguns analistas estão dizendo aí que o que acontece com essa questão dos combustíveis, com a questão da energia elétrica também, que está na bandeira verde, que está baixando um pouco, né, o preço da energia elétrica no Brasil, então é possível que essa inflação esteja um pouco mais desacelerada, né? Então é isso que acontece, esse é o cenário que a gente espera e vai ficar na expectativa na sexta-feira. Bom, falando em mercado financeiro, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Guga Almeida, mas antes deixa eu trazer aqui o fechamento da Bolsa na semana passada. Antes do fechamento, deixa eu ver como é que estão os principais índices, né, desta segunda-feira. Lembrando que as bolsas americanas estão fechadas, principalmente aí por conta desse feriado de 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Mas na Alemanha a gente tem uma alta de 0,38%, CAC na França subindo 0,84% e FTSE no Reino Unido subindo 0,23%. Os futuros, as bolsas estão fechadas, vão fechar, mas os futuros americanos estão abertos. Dow Jones caindo 0,19%, S&P caindo 0,29% e a Nasdaq caindo 0,47%. Só para a gente dar o fechamento da semana anterior, antes da gente chamar o Guga aqui, ó, olha só, a Bolsa Brasileira na semana passada, olha, depois de 4 semanas consecutivas de queda, a gente teve uma semana de alta, mas uma alta pequena ali, levemente, de 0,29%, fechando aí nesse patamar de 98.953 pontos. Olha só a queda, né, na Bolsa nesse gráfico semanal. Se a gente for pegar aqui, né, desde do comecinho do ano, né, que teve essa elevação, praticamente semana após semana de crescimento, a gente teve, a partir de março aqui, já quedas atrás de quedas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 semanas seguidas de queda, depois 3 semanas de alta, depois mais 4 semanas de queda novamente, e esse foi o perfil da Bolsa nas últimas semanas. E para a gente falar um pouquinho sobre esta semana e sobre todo esse calendário que eu adiantei aqui para vocês, vou chamar o Guga Almeida, que já está aqui com a gente, CEO da Trade Insights, começando essa semana de feriado nos Estados Unidos, mas a gente de olho em tudo que acontece, né, Guga? Seja bem-vindo, bom dia, boa segunda para você, Guga. Bom dia, Felipe, bom dia, Isa, bom dia, pessoal, boa segunda para todos nós. Semana, querendo ou não, vai ser, apesar de começar mais parada em função do feriado nos Estados Unidos, vai ser uma semana agitada. Nós temos a ata do FONC, nós temos o payroll, né, que é o indicador mais importante do mercado quando a gente está em, vamos lá, né, não numa situação assim tão intensa como de agora, né? Agora todo mundo está olhando muito para os indicadores de inflação e de atividade, mas payroll, de certa forma, está envolvido também com esses dois indicadores. Então, eu acredito que vai ser uma semana bem agitada, né? Começando aí por um dia com feriado nos Estados Unidos, e isso vai demonstrar um pouco também do apetite do investidor local, tá? A gente vê muita gente falando sobre os ativos estarem baratos aqui no Brasil, então vai ser interessante a gente perceber também o que de fato, como de fato eles estão se posicionando aqui dentro do mercado brasileiro. Tá? Vai ser, acho que hoje a gente vai conseguir enxergar muito do que está acontecendo aqui localmente. Ô Guga, só para a gente começar, né, desmembrando um pouco, hoje o dia vai ser provavelmente mais esvaziado por conta do feriado, mas a gente tem essa agenda da semana muito intensa, né? Payroll na sexta, as atas dos bancos centrais, principalmente Estados Unidos e Banco Central Europeu, na quarta-feira. Como que isso mexe com expectativas? Como que isso mexe com o desenrolar do mercado, dos investidores? Como que estão suas perspectivas aí para essa semana bastante intensa, Guga? Se puder deixar um pouquinho mais especificado aí para os nossos telespectadores. Vamos lá, gente. Eu continuo com a mesma narrativa do início do início da segunda, que a gente estava lá na região dos 115 a 120 mil pontos, né? Conforme a gente iria se aproximando da elevação dos juros lá no Fed, por parte do Fed, a gente iria ver um mercado começando a ficar avesso a risco e com muita intensidade. Tá? A gente está vendo aí
os números lá fora, em relação à inflação vindo acima do que imaginavam, toda aquela expectativa que a gente tinha, que de certa forma era um pouco fácil até de se pegar, né? Era só ter uma questão de bom senso, pelo menos é que as pessoas ficam torcendo que as coisas ruins possam não acontecer, né? E aí, o que eu vejo é que com ata de bancos centrais vai vir o tom novamente, vai vir tudo à tona o pensamento em relação a quais vão ser as medidas futuras, né? Que o mercado quer entender. E as medidas futuras vão ser continuar elevando juros. Não vai ter, não tem outra coisa a se esperar, né, neste momento. Acho que se o mercado na segunda-feira, na terça-feira, ele se mantiver mais positivo, né, a resposta após a ata ela tende a ser mais negativa, mais intensa. Se o mercado continuar corrigindo, vindo para patamares um pouco mais abaixo, né, por exemplo, nossa bolsa ela já está abaixo dos 100 mil pontos, né, tem se mantido abaixo dos 100 mil pontos. Se nós nos aproximarmos da região ali de 95, 92, né, dependendo do tom da ata, podemos ter uma resposta positiva. Então, esses dias que antecedem, né, falam muito. Eu acho que quando a gente estiver ali mais próximo do dia mesmo, na quarta-feira, a gente vai conseguir ter uma leitura mais clara do momento, né? Por hora, Felipe, eu continuo acreditando que todos os movimentos de alta, eles são movimentos pontuais, tá? Brincando aqui junto com vocês, aquele movimento de voo de galinha, tá? O mercado não vai conseguir sustentar, não tem estímulo, né? Não tem fluxo. Uma coisa é, puxa, mas os múltiplos e tudo mais, poxa, se os múltiplos estivessem muito baratos, a ponto de o mercado entender que está muito barato os múltiplos, ele já tinha absorvido esse nível de preço que nós estamos já muito rápido, né? Já teria voltado muito rápido, se de fato tivesse barato. O mercado não fica descontado por muito tempo. Se a gente for olhar para 2020, a gente caiu ali em 3 semanas, o mercado ficou muito descontado muito pouco tempo e voltou muito rápido, né? Então, assim, ele voltaria muito rápido se de fato a gente não tivesse um cenário se deteriorando, né, com uma expectativa de que as coisas fossem se deteriorar. Então a gente também tem que tomar consciência disso, né? Quem está mais tempo no mercado e faz o dever de casa, de ir estudando e aprendendo, né, com o passar do tempo e construindo cenários. Claro que tu tem que ser um otimista, mas tem que ser um otimista com bom senso. Não dá para ser um pessimista nem um otimista sem ter um bom senso no processo, porque senão vai ficar fora dos grandes movimentos. Tá? E por hora o mercado continua, né, corrigindo, obviamente, né, Felipe, conforme a gente viu semana passada, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu tenho alguns cenários de alta, né, ou seja, se vier alguma surpresa positiva, eu consigo entender mais ou menos, né, onde o mercado tende a ir buscar a alta, tá? E traçando aqui um cenário bem otimista mesmo. Seria voltar ali para os 104.600, tá? 104.600, e no mundo mais lindo seria voltar lá para a região dos 110 mil pontos, tá? Então, esse para mim são os dois movimentos de alta que a gente poderia ter se as coisas começarem a melhorar, tá? Então, assim, eu, sendo bem otimista, seria voltar para os 104.500 ali, né? E sendo pessimista, né, continuando a movimentação de baixa, bom, aí já está marcado desde a semana passada. Acabei apagando aqui agora, só um pouquinho. Sendo bem pessimista, aí o mercado ele vai tender a se acelerar, tá? Vai tender a acelerar a movimentação de baixa, e aí eu acredito, Felipe, que a gente vai lá para a região dos 92 mil pontos. Certo? Esse é o meu cenário, olhando, obviamente, para o mercado futuro. Tá? Então, olha que interessante, né? Se nós olharmos aqui em movimento positivo e movimento negativo, né? Então, o positivo aqui enxergo algo em torno de 5%, e o movimento negativo do patamar que nós estamos, né, é para projetar para um movimento bem mais abaixo, né? E aí a gente tem aqui em torno de 7,7% para continuar essa movimentação de baixa. E aí eu acredito que, se isso por acaso vier a acontecer, fecha alguns cenários, alguns ciclos, e aí dá para tentar ser um pouco mais otimista mesmo no curto prazo, longe de buscar novas máximas históricas, longe de imaginar que a gente vai entrar aí num movimento de bull market
novamente, né? Eu acho que a gente está num cenário diferente do que a gente viveu até 2020, né? Então, de 2016 a 2020, foi um cenário muito forte para o movimento de bull market, né? Apesar de nós termos feito depois novas máximas históricas, indo buscar 130 mil pontos, né? Ao meu ver, ali não era uma sequência do bull market, tinha aquela atmosfera só positiva, acabou que ali teve muita conversa, né, de bolsa a 200 mil pontos de novo, só que o cenário foi se deteriorando, entrou toda essa questão de juros, os juros mexe, né, com o fluxo do dinheiro grande, né, nos mercados, e aí não tem outra história, né? A gente está com as bolsas nos patamares que se está, e tem que ter cabeça tranquila, cabeça no lugar, mente aberta, porque de fato as oportunidades elas começam a surgir, né? Os mercados começam a mostrar onde nós vamos ter lá na frente os próximos rally, e aí tem que ter recurso disponível e livre, né? Mesmo que o recurso possa estar numa renda fixa agora, aproveitando todo esse movimento de alta, ele tem que ter liberdade para depois transitar novamente para a renda variável, para a bolsa de valores, para poder pegar todos os movimentos de upside. Boa, Guga. Então, só o alerta aí para o pessoal, hoje, como as bolsas americanas estão fechadas, para o pessoal ir com cuidado, com cautela, porque o movimento da bolsa vai estar meio afetado aí por toda essa situação, né, Guga? Só para deixar o disclaimer aí para os nossos telespectadores nesta segunda-feira de feriado. Não é que vai ser afetado, tá, Felipe? É muito mais que o volume financeiro ele é reduzido, então a bolsa tende a ficar mais travada. Claro, se nós tivermos um mercado que de fato acredita que a bolsa está barata, né, a gente pode ver aí um movimento positivo do nosso mercado. Por isso que eu digo que vai ser bem importante acompanhar o mercado de hoje, principalmente como vai fechar a bolsa hoje, porque aí a gente vai ver se o que se fala é o que se faz ou não. Tá? Se o mercado hoje com volume reduzido, né? Se de fato o brasileiro está achando que é para cima, né? O institucional e toda a turma que fica falando que a bolsa está barata vai para cima, vamos ver aí um movimento positivo no dia de hoje. Valeu então, Guga. Abraço para você, boa semana, bons negócios aí nessa segunda-feira mais travada, talvez. E até amanhã. Abraço para você. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai até Brasília falar com a nossa repórter Kelly Cali. Após reiteradas tentativas de apreciar vetos presidenciais, o Congresso marcou então para amanhã a apreciação de matérias rejeitadas por Bolsonaro. O presidente do Congresso disse que não vai haver cancelamento, é isso mesmo? Muito bom dia para você, Kelly. Oi, Isa, bom dia, Fê. Isa, eu diria que essa sessão do Congresso, a gente vai ter que esperar começar para ver se de fato vai acontecer, porque já cancelaram, em uns 2 meses e meio, já cancelaram umas 4 vezes, viu? A negociação não está fácil por parte ali do governo, porque tem vetos muito sensíveis que até a própria base do governo quer derrubar, e isso acaba ficando muito delicado para o presidente, né? Como são vetos do presidente da República, a lógica é de que pelo menos a base mantenha para mostrar ali um alinhamento entre o Congresso, né, a parte do Congresso, os parlamentares do Congresso que realmente estão ali com o presidente, né, esse alinhamento com o presidente. Bom dia novamente a vocês e bom dia a quem está acompanhando a gente. Na semana passada, o presidente aqui do Senado e, por conseguinte, né, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse para a gente ali, depois da sessão de quinta-feira, que apreciou aquela PEC ali do estado de emergência, né, a gente teve uma longa conversa com o presidente lá do Senado, e aí ele falou o seguinte: não vou derrubar essa sessão de jeito nenhum, vou manter. Eu até questionei se, pela lógica, quem assumiria o posto de presidência dessa sessão seria o Lincoln Portela, que é o novo vice-presidente aqui da Câmara dos Deputados, primeiro vice-presidente. Lá na sessão, né, do Congresso, quem sempre administrava e presidia as sessões do Congresso Nacional era o Marcelo Ramos. Quando ele saiu, não teve mais nenhuma sessão e, com isso, o Rodrigo Pacheco acabou assumindo ali a prerrogativa de presidir a sessão. E aí, o que a gente tem de esperar para amanhã? São cerca de 35 vetos, inclusive vetos de 2021, para serem aí analisados, né, de leis que foram criadas em 2020. A gente já está no começo do semestre de 2022 e ainda há discussão sobre leis que foram promulgadas ano passado. Então, você tem discussões aí com pelo menos 20 pautas, né, 20 matérias sobrestando a pauta,
sobrestar a pauta é aquele tipo de entrave que faz com que atrase, em tese, né, as tramitações de outras propostas no Congresso Nacional. Então, o que é que o Rodrigo Pacheco quer? Ele quer destravar aí essas pautas, ele quer pegar esse combo aí de 35 pautas, né, que são vetos totais, vetos parciais, levar para a sessão para que os deputados ali apreciem se eles concordam com o veto do presidente. Na prática é isso, viu, Isa? Se eles concordam com o veto do presidente ou se eles derrubam o veto do presidente. Se não tiver acordo, em geral, as sessões têm acordo entre base e oposição. Se não tiver acordo, segundo o Pacheco, vai no voto aí. Não tem negócio de esperar o governo e a oposição fazerem acordo, não. Vai no voto. Tem alguns vetos que são extremamente importantes do ponto de vista legislativo e também da opinião pública, como a Lei Paulo Gustavo, que fala ali de cultura, a Lei Aldir Blanc também, que fala de cultura. Aí você tem, por exemplo, um veto parcial ainda da privação da Eletrobras, né? Você tem esse veto para apreciar, não tem acordo, enfim. Então você tem pelo menos aí 35 vetos entre parciais e totais para serem apreciados pelo Congresso Nacional, que, segundo o Rodrigo Pacheco, vai acontecer amanhã essa apreciação, não vai derrubar a sessão de jeito nenhum. O Pacheco falou também que pode ser que eles votem até PLN. PLN são aqueles projetos em que o governo federal, o Palácio do Planalto, pede recursos extras para liberar. Para a gente fechar, só para quem está acompanhando a gente entender. Em geral, o governo, claro, né, quer que se aprecie PLNs, ou seja, quer que se aprecie a liberação de recursos em detrimento da apreciação de vetos. É mais importante aprovar recursos para entrar no caixa da União do que aprovar veto, que é uma decisão do presidente. Enfim. Mas aí você tem, então, essas discussões prováveis acontecendo. Acabei de me lembrar de um veto muito importante para quem acompanha o mercado também, para quem está aí, né, quem viaja de avião, enfim, movimenta esse setor aéreo. O veto da bagagem aérea também deve ser um dos que vão entrar amanhã para apreciação. Vai depender também do que decidirem, se vai ter acordo ou não vai ter acordo. Como disse o Rodrigo Pacheco, se não tiver acordo, vai no voto e que vença o voto. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Ô, Kelly, só uma dúvida aí. Se os vetos não forem analisados, tranca a pauta, não consegue votar mais nada, então isso precisa, de alguma forma, ser retirado ali do caminho para poder dar andamento nos trabalhos parlamentares, é isso? Em tese, sim, viu, Fê? Não é muito o que acontece, não, tá? Tanto é que a gente tem veto sobre essa na pauta desde, pelo menos, a sessão que estava marcada no mês passado. E aí as coisas continuam andando aqui, mas em tese é exatamente isso. Está sobrestando a pauta, é o mesmo que dizer que tem uma pedra no meio do caminho e alguém não está conseguindo passar. Mas essa pedra parece ser pequenininha aqui no Congresso, porque sim, as pautas estão rodando. Volto com vocês aí. Fechado, então. Kelly Cali, direto de Brasília. E, Kelly, você volta ao longo da nossa programação aqui com mais notícias direto aí da capital federal. Bom dia, boa segunda, bom trabalho para você. Boa semana para todo mundo, gente. Até já. É isso aí. Estamos aqui com as principais notícias da economia, da política, do mercado financeiro no nosso Morning News, para você ficar muito bem informado, né, neste comecinho de semana, lembrando que é feriado lá nos Estados Unidos, então a movimentação aqui no mercado brasileiro tende a ser um pouco mais travada aí, como disse o Guga Almeida. É isso aí, a gente tem, né, outras informações, daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui BMC News com a Paula Moraes e todo o time, e a gente vai trazendo aqui todas as principais notícias aqui para você. Deixa eu dar uma atualização de como que tá, como estão operando as bolsas internacionais, como que está operando o futuro aqui do Brasil, para vocês ficarem aí ligados em tudo que está acontecendo. As bolsas europeias seguem aí nesse patamar positivo, segue tendo ali um pouco mais de ânimo nessa segunda-feira, nesse comecinho de semana. DAX na Alemanha subindo 0,37%, CAC na França subindo 0,85%, FTSE no Reino Unido subindo 0,26%. Nos Estados Unidos, lembrando do feriado, mas os futuros estão abertos, tá? O futuro do Dow Jones cai 0,13%, do S&P cai 0,24% e o futuro da Nasdaq cai 0,42%. O futuro do Ibovespa, que abriu às 9 horas da manhã, já está abaixo aí do patamar dos 100 mil pontos. Abriu aos 100.052 pontos
e agora está aos 99.800 com 0,92% de queda. Lembrando aí que a mínima do dia do futuro do Ibovespa chegou nos 99.684 pontos. Dando uma olhadinha no dólar, né, como que está operando o dólar, praticamente em estabilidade na manhã dessa segunda-feira, mas aos R$ 5,32. Lembrando que na última semana o dólar acabou tendo uma disparada, subindo mais de 1% na semana anterior, justamente aí por conta do cenário, né? É o cenário internacional, também é o cenário de Brasília, trazendo essa movimentação no dólar, né, com proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC Kamikaze ali, elevando, aumentando o risco fiscal, os investidores ficando um pouco mais cautelosos e temerosos com tudo isso que está acontecendo. Agora o dólar, então, aos R$ 5,33. Outros indicadores bastante importantes, inclusive para a gente ver a movimentação na Bolsa hoje, né? O minério de ferro que nessa madrugada no porto lá de Dalian caiu 5,82%. É uma queda bastante importante, provavelmente a gente vai ver algum reflexo, alguma repercussão em Vale, também nas empresas de mineração e siderurgia. Já o petróleo está em alta, né? Subindo 1,37% aos $113 o barril. Ou seja, essa é uma situação aí que a gente fica de olho, a gente fica sempre monitorando, mesmo com o mercado lá fora fechado, mesmo com essa perspectiva um pouco mais travada, a gente vê que as commodities seguem dando ali algum tipo de sinal, algum tipo de mostrando, né, de sinalização para os negócios nesta segunda-feira. É isso então, 9h37. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã com o nosso Morning News, eu e Isabela Takaki, a partir das 8h30 da manhã, e você fica agora com BNC News, com a Paula Moraes e todo o time. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau!